Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula rápida para vocês e nessa aula eu vou falar um pouco sobre a diferença de força entre os lados. Então, primeiramente, é normal a gente ter alguma diferença de força entre o lado esquerdo e o lado direito por questões de habilidades, ou seja, a gente tem mais destreza com um lado e a gente acaba usando mais esse lado do que o outro lado que a gente tem menos habilidade. Agora, um ponto importante é que quando a gente analisa, por exemplo, essa força no treinamento, é comum a gente ter um pouco mais de força no lado dominante. Agora, será que eu tenho mais força ou será que eu tenho mais habilidade motora naquele lado? Porque, por exemplo, a gente realmente pode às vezes ter uma diferença de capacidade de produção de força entre o lado direito e o lado esquerdo, mas outro ponto importante que a gente deve levar em consideração é a coordenação motora, e a destreza motora. Ou seja, por eu estimular, às vezes por anos, mais um lado do que o outro e utilizar mais um lado do que o outro, eu vou ganhando mais habilidade motora com esse lado e eu vou refinando cada vez mais os gestos utilizando o lado dominante. Em contrapartida, às vezes o outro lado eu deixo de usar, por ter menos habilidade, por não ser o lado dominante. Então, essa diferença de força, quando a gente pratica, por exemplo, a musculação, entre o lado dominante e o lado não dominante, também tem uma relação muito grande com a coordenação motora, ou seja, um lado é um pouco menos coordenado, justamente por menos uso, e o outro lado ele tem uma coordenação motora maior. Então, essa capacidade de produzir força, ela também depende muito dessa habilidade motora. E com treinamento, a gente vai conseguindo ali tentar igualar essas diferenças, mas sempre pode às vezes ter uma diferença do lado dominante e o lado não dominante. Agora, essa diferença ela não pode ser muito significativa, ou seja, um lado é extremamente forte e o outro lado apresenta uma capacidade de produção de força muito baixa. Tá? Isso também não deve existir. Então, às vezes, um lado vai ser um pouco mais forte, e o outro vai estar aqui uma capacidade de produzir força um pouco menor, mas nada que apresente algo que seja alarmante ou uma diferença que chame a nossa consideração. Então, só para a gente fechar esse vídeo, isso fica muito claro, por exemplo, quando a pessoa tem alguma lesão, está passando por algum processo de reabilitação, no qual o lado dominante, na verdade nem o lado dominante, um dos lados continua em atividade, continua ali saudável, e o outro lado, por exemplo, ele está imobilizado ou está passando ali pelo processo de reabilitação. Essa diferença de força ela se torna maior porque um lado está saudável e o outro está no processo de reabilitação. E o que a gente vai fazer no processo de reabilitação é justamente aumentar a força desse lado que sofreu essa lesão para restaurar os níveis normais e aproximar do outro lado. Então a gente observa essa discrepância de força quando a gente tem alguma lesão, algum processo cirúrgico, alguma coisa que faça com que esse membro não seja utilizado. Agora, voltando para o assunto dessa diferença de lado dominante e não dominante, é normal, agora não pode ser uma discrepância muito grande. Vai ter ali um lado mais forte, o outro vai ser um pouquinho mais forte, mais fraco, mas nada que seja uma diferença muito grande.